segundo o Evangelho escreveu João, no seu capítulo 3, eu orava a Deus, disse: Pai, culto dos jovens, e qual palavra? E aí o Senhor, primeiro ele disse para mim: amor. Eu falei: Senhor, amor? Quando a gente fala de amor, a gente tem um leque aberto, e de Gênesis a Apocalipse você vai ver o amor de Cristo para conosco. Mas eu falei: Deus, eu preciso ter uma palavra para falar sobre o amor. E aí ele me deu a palavra maravilhosa, aqui em João capítulo 3, no versículo 14 em diante. E no meio disso a gente vai encontrar um versículo que todos nós já conhecemos, talvez seja um versículo tão famoso, tão conhecido, mas talvez menos praticado. E aí foi aonde que eu entendi o que Deus quer dizer sobre o amor. E aí a gente vai ler aqui em João, no capítulo 3, versículo 14 em diante. A palavra do Senhor vai dizer no versículo 14: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. E o versículo 18 vai dizer: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Podeis tomar o seu assento, queridos? Essa é a palavra que o Senhor me deu na noite de hoje. E eu vou falar para você sobre duas características do amor. Eu gostaria que você pudesse abrir o seu ouvido para entender a palavra do Senhor que Ele quer dizer na noite de hoje para mim e para você. Porque, queridos, quando a gente fala de amor, como eu mencionei aqui na minha introdução, a gente pensa o amor de várias formas, de várias maneiras. Mas antes de eu entrar aqui na palavra que nós lemos, eu quero que você entenda uma introdução que eu farei nessa mensagem, primeiro falando sobre o amor do homem. Até porque, para nós chegarmos ao amor de Cristo, nós precisamos passar pelo amor do homem. Você já começa sendo amado, e as mulheres que digam isso, a partir do momento que ela começa a gerar, a partir do momento que ela começa a sentir que dali vai vir alguém para esse mundo, ela já começa a retribuir, a dividir, a doar o seu amor para essa criança que ainda ela nem sabe como vai ser, mas ela já começou a amar. 9 meses depois, essa criança vai vir ao mundo, e ela já vai ser amada pelas pessoas, amada pela sua mãe, pela sua família, amada por todos que estão ao redor. E sempre nós, quando vamos visitar uma criança, a gente diz: que bonitinho, que fofinho, que lindo essa criança. Então entenda, ela já começa a ser amada sem antes de saber quem a está amando. Então veja, você no percurso da sua vida vai crescendo, a vida vai ensinando você, dentro dos seus ganhos e de suas perdas, a amar. Mas dentro desse contexto amor, a gente vai entender que o nome amor é um sentimento muito forte entre as pessoas. Como eu disse, você já começa a amar alguém que você nem conhece. Ali é o filho de alguém que nasceu, ali é um primo seu que nasceu, é um sobrinho seu que nasceu, é um filho seu que nasceu. Então entenda, você precisa ter essa conexão, esse forte afeto, para você dizer: eu amo. E entre nós, qual é a pessoa que não amaria uma criança, principalmente o recém-nascido? Todos irão dizer: que bonito, que lindo. E automaticamente você já está expressando o seu amor. Então entenda, o amor, ele é um sentimento de carinho, é um sentimento de demonstração de afeto. O amor, ele se desenvolve com esse passar do tempo. E entenda, o que eu estou dizendo para você, a gente vem durante todos esses anos da vida
E sempre a gente ouve nos nossos pais, nas nossas igrejas, que nós precisamos amar. Olha, você precisa amar, você precisa amar, você precisa amar. Mas de fato, o que é o amor? Quando eu vejo o que é o amor, eu começo a entender que o amor ele é simples, mas o amar ele é difícil. Porque o amor, todos dirão, você precisa amar. Ah, eu amo. Mas e o amar? E essa entrega de você dizer, não, eu amo de verdade. Será que isso tem sido presente na sua vida? Será que isso tem sido realmente algo fácil para você expressar, para você viver? Porque na teoria eu costumo dizer que tudo na teoria é bonito. Quando você faz uma planta, olha aqui, nós iremos construir uma igreja, parece que tudo vai ser fácil, né, pastor? Porque aí você olha no papel, uau, olha, essa vai ser a igreja. Mas aí de repente quando você coloca na prática, tudo começa a ser além e diferente. Rapaz, eu achei que ia gastar tanto saco de cimento e já ultrapassou. Achei que em tantos meses eu iria conseguir levantar as paredes e tive que passar mais tempo. Então entenda, como no percurso da vida, essa palavra amor, que um dia alguém falou para você, vai mudando um sentido dentro de você. E talvez aquela evidência chamada amor, ela deixa de ser tão evidente quando um dia você descobriu o que é o amor. E aí você começa a perceber, puxa, o amor, ele é fácil, mas o amar é mais complicado, ele já é mais difícil. E para você entender, segundo psicólogos, amar alguém é se importar de verdade. É você se importar de verdade com o outro e querer conhecer esse outro cada vez mais. Às vezes o grande problema da palavra amor é que a gente quer justamente amar ou se importar com aquela pessoa que a gente conhece. Porque quando a gente conhece parece que é mais fácil, né? É mais fácil você amar o irmão, é mais fácil você amar o parente, mas talvez é difícil amar o estranho. Por que você questiona? Eu não conheço, eu não sei nem quem ele é. E se for uma pessoa perigosa? E se for uma pessoa de mau caráter? E se for uma pessoa que não presta? Não, essa pessoa não merece amor. E hoje, com essa tecnologia avançada, a gente vê o quê? Tantos PhDs na internet que correm lá no Facebook e no Instagram e dizem coisas como se eles fossem donos da sua lei, como se fossem praticantes daquilo que falam. E aí condenam algumas pessoas jogando pedra, dizendo que aquela pessoa não merece amor. De um outro lado critica da forma que você oferece o amor para aquela pessoa, como se amar alguém existisse uma regra. Olha, para você amar aquela pessoa, você precisa amar desse jeito. Não, a única regra, e a Bíblia vai mostrando para a gente de Gênesis a Apocalipse, que ela tem que ser de verdade. Ela tem que ser uma entrega daquilo que o Senhor Jesus começa a demonstrar para você no período da sua vida, que o amor, ele é significante. E se eu for aprofundar mais o amor, a gente percebe que amor cura, amor traz paz, amor traz, sabe, aquela despreocupação, ao ponto que quando você encontra alguém que está lá no hospital e de repente ela começa a dar uma pequena melhorada, o que o médico diz? Olha, vai se tratar em casa, termina lá, porque lá tem amor, lá tem carinho, lá tem cuidado, e a sua recuperação vai ser melhor. Entenda o significado do amor. Eu posso dizer que um amor, para determinadas situações, ele é um remédio. Há quem diga dentro de um relacionamento que um amor cura outro amor. Há aquelas pessoas que dizem, não, para mim acabou, eu estou decepcionado, eu estou decepcionada, não acredito no amor. E de repente, olha o amor batendo novamente na sua porta, e quando vê, você está amando novamente. Alguém que em determinado momento da sua vida te traiu, te decepcionou, e você disse, eu não confio mais nas pessoas. Mas de repente, olha o amor batendo na sua porta, e você novamente abrindo o seu coração para aquela pessoa. Por quê? Porque você começa a entender que aquilo que passou é diferente do que você está vivendo. Aquele amor foi de um jeito, o amor de agora é de outro jeito.
E o que é mais interessante, que no meio desse progresso de nossa vida, cada momento é uma experiência nas nossas vidas. A vida, ela se torna mais leve quando nós, no momento bom ou no momento ruim da nossa vida, nós começamos a tirar dali experiências. Quando dali nós começamos a entender qual é o propósito daquilo que nós estamos vivendo. E no meio de tudo isso, tem um amor. Que a gente acaba se preocupando quando entramos em uma prova, em uma peleja, e muitas das vezes, cegos, a gente questiona e diz: puxa, parece que Deus não está vendo eu passar por essa prova, talvez Deus não está enxergando tudo isso que eu estou passando. E quantas das vezes a gente até se questiona dizendo: poxa, será que Deus não me ama? Porque Ele está deixando justamente isso acontecer comigo, como se aquilo que acontecesse com você não pudesse acontecer com você. E aí eu te pergunto: por que isso não pode acontecer com você, se todos nós somos iguais? Então entenda que quando você está dentro daquele processo, é porque Deus Ele te ama, é porque dentro daquilo você vai tirar uma experiência. Eu costumo sempre dizer que o problema não é quando você entra dentro de um processo, e nem quando você vai sair desse processo, porque quando você entra, você já vai saber: puxa, eu estou entrando, mas Deus está comigo. Quando você finalizar, você já entende também que no fim tem vitória, porque Deus estava com você. Então o problema não é entrar, o problema não é sair, o problema é o processo. É o processo onde a gente questiona, é no processo onde a gente fica tão pensativo, e como eu disse, às vezes a gente vai se questionar e dizer: será que Deus me ama? Porque olha o que eu estou passando. E às vezes tem umas provas que cada dia que passa vai ficando pior. Vai ficando pior. Ontem foi uma bomba, hoje já foi uma dinamite. E você fala: meu Deus do céu, mas por que isso comigo? E aí, principalmente quando eu costumo sempre dizer, você que lê a Bíblia, você que vive a Bíblia, tenha certeza, Deus sempre vai colocar você em prova de fogo. Sempre, querido, sempre. Se você entende a Bíblia, se você examina a palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, você vai entender que tudo o que você vive nessa vida, sempre vai ter uma provinha de fogo, para levar para você experiência. O problema hoje é que às vezes eu vou entendendo, pastor, que as pessoas estão mais acostumadas a reclamar, e são mais acostumadas a se desabafar numa rede social. E eu digo que você quer saber se alguém está triste, é você na rede social, porque parece que ali virou um diário público. Me faz lembrar, e aqui quem é mais velho, principalmente dos homens, e as mulheres também vão lembrar disso, o famoso diário. A mulherada ainda colocava um cadeado, nós homens era doido para quebrar aquele cadeado, só para ler o que ela ficava se desabafando. Mas aí hoje não, o desabafo ele está muito aberto. Ele está lá mostrando: olha, eu estou triste porque hoje eu perdi, olha, eu estou triste porque hoje eu não consegui, eu estou triste porque... e vai colocando. E aí aquela pessoa, ela em vez de chegar a Deus e dizer: Deus, me ajuda, me dê força, ela está pedindo para alguém uma opinião, uma orientação, e às vezes vai te levar para um mau caminho. E aí você, dentro de tudo isso, vai se questionando: puxa, tá bom, mas por que então eu preciso amar? Porque olha, às vezes dentro dessa prova de fogo que eu mencionei para você, Deus vai colocar situações na sua vida justamente para você amar de verdade. O salmista Davi, ele vai dizer: olha Deus, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Não é dos meus amigos, porque andar com amigo é fácil, andar com inimigo parece que é difícil, né? Uma coisa eu aprendi na vida: falem bem, falem mal, falem de mim. Porque se falar bem, está falando de mim, se falar mal também está falando de mim, então não importa. Falem bem, falem mal. A Bíblia vai mencionar: a sua árvore, ela tem fruto, e o seu fruto mostrará quem é você. Ele é um bom fruto ou ele é um péssimo fruto? Então me preocupar? Não, eu vou amar o próximo. Mas só que, entenda bem, eu estou dizendo ainda para você, dentro dessa minha introdução sobre o amor do homem, que o amar alguém, ele primeiro vem de mim.
Aquela famosa frase que você já ouviu dizer, amor próprio. Tem muitas pessoas nessa vida que não carregam amor, são amargas internamente. Amarga por uma decepção, amarga por uma perda, amarga por não enxergar o caminho, amarga porque vai batendo em tantas portas, mas não bate na porta chamada Cristo Jesus. Vai correndo atrás de A, de B, de C, se desespera, e ela acaba não se amando, porque ela começa a olhar para si mesma. E aí é como aquele desenho do patinho feio, coloca um saquinho de pão na cabeça e apenas um olhinho, e ele diz, eu não quero falar com ninguém, eu não quero ver ninguém, porque Deus não me ama, ninguém me ama, eu sou assim. E aí muitas das vezes carrega o espírito da Gabriela, e dizendo, eu sou assim, porque me condenaram, eu vou ser desse jeito, eu não vou mudar. Ele vem para um culto, a palavra entra e sai do outro lado, e ele não consegue enxergar. Como bem eu disse a vocês, o amor, ele é um remédio. E quando você vê essa questão de amar, nós devemos amar porque todos nós provimos de uma fonte divina. Porque o amor, ele já começa em Deus. Então ele começa lá de cima e ele vem refletir aqui embaixo. Então todos nós, a partir do nosso nascimento, já começamos a ter um amor. E aí dentro disso, eu venho para você agora dentro dessa palavra que nós acabamos de ler, segundo escreveu João. E é tão interessante, porque nessa nossa leitura, como eu bem mencionei, o versículo 16, que pode ser ou não o versículo mais conhecido em toda a escritura, mas é certamente um dos mais usados e menos compreendidos, porque a gente lê tanto, né? Porque olha, Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, que ele possa ter vida eterna, que ele possa viver bem, que ele possa viver em paz. Mas eu preciso entender que esse amor eu preciso carregar, porque Deus todos os dias Ele está injetando amor em nossos corações. Queridos, quando você começa a perceber a Bíblia, a importância desse amor, você para pensar e fala, meu Deus lá em Gênesis, Ele começa a criar o mundo. Ele começa a colocar estrelas no céu, ele começa a fazer o dia, fazer a noite, ele começa a colocar animais, ele começa a colocar rios. Em um determinado momento ele fala, vou criar o ser humano. Ainda em um determinado momento ele diz, não é bom que você viva só, vou colocar alguém do seu lado. E aí, o mundo vai existindo. O amor dele vai sendo maravilhoso. Nós vamos vendo, principalmente quando você começa a ler em Gênesis, pessoas que vão existindo nesse começo desse mundo. Nós ouvimos uma canção sobre Jó, e aí você vai entendendo, puxa, olha o amor de Jesus, e a confiança que ele tinha num homem chamado Jó, que ele chega a dizer para o inimigo, para Satanás, para o diabo, olha, você pode ir lá, você pode tocar em Jó, porque eu sei do amor que ele tem comigo, eu sei. O amor é diferente, queridos. Sabe o amor quando reflete? Sabe quando você entra num lugar, o ambiente é gostoso, o ambiente é maravilhoso, porque parece que o lugar é florido, porque tem paz, tem harmonia. Você entra na casa de alguém, você é super bem recebido e fala, uau, aqui tem um amor. Você chega à casa de Deus, encontra uma casa abençoada, louvores abençoados, e fala, aqui tem a presença de Deus. Por quê? Porque tem um amor. Começa a fazer a diferença. E aí no meio de tudo isso, Deus lá atrás vai colocando libertadores. Mas em um determinado momento, Deus ele olhando aqui para a terra, olhando para o ser humano, ele fala, eu vou colocar Jesus para ser o libertador dessa nova geração que vai vir aí para frente. Não vou mais precisar de homens
para ser libertadores, apenas um. E é tão interessante que quando eu olho para Jesus, eu nunca fui católico, trabalhei muito para a igreja católica, para padre, e eu ficava vendo o tanto de santos que tem. Falei, rapaz, deve ser difícil decoração, porque tem um santo lá que é para casar, tem um santo, se você perde alguma coisa, você tem que falar com um santo ali. Tem tanto santo que eu fico imaginando, se você falar com um santo errado, você não vai ser atendido, porque vai falar assim, você pediu para o santo errado, esse serviço aí eu não faço. Aí você tem Deus, que tudo que você pedir, tudo, Ele te atende, Ele te ouve. Porque lá em Isaías, no capítulo 59, a Bíblia já vai mencionar para nós, ó, Ele é um Deus que tem ouvido, Ele é um Deus que tem olhos, Ele é um Deus que tem boca. Pois então você já começa a entender, esse Deus é vivo, Ele já é diferente de todos os deuses. E você pega um livro histórico, você vai ouvir histórias de tantos presidentes, deuses, mas do nosso Deus é o único que vai falando que Ele é vivo. E eu já cheguei a mexer na história, tentando achar alguma prova ao contrário que diga sobre esse Jesus, mas você não acha. E aí quando eu vou lendo de Gênesis a Apocalipse, eu só vou vendo que Ele é vivo, que Ele ouve, que Ele vai mudando, que Ele vai transformando, que Ele pega aquilo que não é nada e faz ser alguma coisa. Aí eu já começo a entender que esse Deus é diferente de outros deuses. Eu já começo a entender que esse amor, ele é totalmente diferente de outros amores que pregam por aí. Então, pera lá. A partir do momento quando aqui na palavra de Deus que nós lemos, eu já começo a entender que Deus, ele pega seu único filho. Único, ele podia fazer 2, 3, mas ele foi tão sábio que falou, não, um só. E esse vai servir para toda a humanidade. Para todos. Todos sem exceção. E até interessante que aqui o apóstolo João, ele foi impactado pela magnitude do amor de Deus, que ele é chamado o apóstolo do amor. Veja que esse amor começa a refletir. Jesus, ele junta as pessoas, e dentro dessa junção que Jesus ia fazendo dentro do seu ministério, ele vai levando o amor. Porque enquanto a sociedade dizia, olha, pera lá, essa pessoa está contaminada, você não pode tocar nela. Olha, essa pessoa tem uma doença, você não pode tocar nela. E você acaba tendo aquele ponto de rejeição. Então os rejeitados vão ficar num canto. E aqui na sociedade aqui, só vai ficar, entre aspas, os puros. Mas na cabeça deles, aqui é os puros. Ali são os contaminados. Ao ponto que a mulher, quando ela entrava no seu ciclo menstrual, ela tinha que ser obrigada a se afastar também. Porque parece que ela está... a pior espécie do planeta Terra, vai embora para lá, seja rejeitado. Aí eu começo a perceber que enquanto ser humano, naquele período, naquele momento, ele não queria abraçar essas pessoas, porque ele aprendeu que elas eram contaminadas. Jesus estava abraçando todo mundo. E é tão interessante, pastor, que quando você para analisar isso, Jesus, ele nunca foi contaminado, pelo contrário, quando ele abraçava alguém, a cura chegava para aquela pessoa. Quando ele se aproximava daquele alguém, aquela pessoa era transformada pelo amor de Jesus. E o amor de Deus é tão fantástico que a gente vê aqui na história bíblica um centurião que entende esse Cristo maravilhoso, e quando ele chega para Jesus e veja o amor de Jesus, Jesus era uma pessoa, queridos, extremamente ocupado, fazendo a obra de Deus. Ele não estava perdendo tempo falando mal de alguém, mas opa, se o meu chamado aqui na terra foi para fazer a obra do Pai, levar o amor do Pai, levar o ensinamento do Pai, eu não quero perder tempo. E a Bíblia mesmo vai mencionar que Jesus, várias vezes, vários momentos, ele ia para um templo, ele ia para a casa de Deus, falar do amor de Deus, e depois ele se retirava, ele subia para um monte, se revestia do poder de Deus. Quando ele voltava para a casa de Deus, na madrugada, o povo estava lá esperando Jesus. Por quê? Porque ele entendia quem era Deus, e que não importava a hora, não importava o momento, Jesus estava sempre ali para oferecer o amor para eles. E aí esse centurião, ele entende que Jesus, ele estava naquela vida corrida dele, para querer evangelizar, atingir o maior número de pessoas com o seu amor, e que ele diz, olha, tá tudo bem, o seu servo,
ele está com um problema, eu vou lá orar por ele, vou lá falar com ele. Mas a fé desse homem era tamanha, de entender que esse amor de Deus impactaria quem estava do outro lado, porque ele disse: não, Senhor, apenas uma palavra, só uma palavra. E veja o significado de uma palavra com amor, com verdade, como muda todo o sentido de uma história ruim, de um momento ruim, de uma perda, de uma angústia, de uma aflição no nosso interior. O problema é que às vezes a gente tem deixado de confiar em Deus para confiar no homem. Olha, mas fulano disse que vai me ajudar, fulano disse que vai mudar essa história, fulano disse que vai vir aqui, mas esquece de acreditar no melhor de tudo isso que se chama Deus. Não, Deus falou que vai fazer, você falou que vai, vou confiar. Deus falou que me ama. Se o outro ali está falando que não me ama, não quero nem saber. O importante é Deus me ama. O problema, quando eu mencionei nesse instante sobre o amor do homem, o amor do ser humano, é que o próprio ser humano vai deixando de se amar. E foi feita uma pesquisa, se eu não me engano, agora em 2021 ou foi em 2020, que pegaram um grupo de mulheres, na realidade 2 grupos de mulheres, e pediram para elas tirarem uma selfie, e falaram para um grupo de mulheres: olha, você vai tirar a sua foto, e você não vai mexer em nada na foto, você vai tirar apenas uma foto, e essa foto vai representar quem é você. Do outro grupo de mulheres disse: olha, você vai tirar foto, e você tem liberdade para mexer no filtro, e mudar o que você quer. E por incrível que pareça, dentro desse grupo na qual elas iriam saber do resultado depois, a grande maioria estavam insatisfeitas com si própria. Não, eu mudei aqui porque o meu nariz, porque o meu olho, porque a minha orelha, porque o meu cabelo. Veja, a própria pessoa já começa a se olhar no espelho e dizer que ela não é bonita, que ele não é bonito, que parece que Deus, ele estava muito louco no dia e fez o ser humano errado. Não acaba se conformando: meu nariz é torto, minha orelha é grande, meu cabelo é assim. Sabe, não que você tem que andar desleixado, até porque não, porque tem gente que parece que, eu vou ser desse jeito. Não, alguma coisa você vai mudando, mas eu acho que não ao ponto de você chegar e se sentir extremamente feio. Aí eu digo que dificilmente você vai ver alguém que vai tirar uma foto sem filtro. Todo mundo tira uma foto e gosta de colocar um filtro para ficar mais bonito. Todo mundo gosta de fazer uma live, um videozinho, e bota um filtro ali no meio para ficar mais bonito. E por incrível que pareça, eu já tentei colocar uns filtros, mas não consigo. Rapaz, comigo é sem filtro mesmo. É foto sem filtro, é vídeo sem filtro, porque é tão natural entender que o amor é natural, que você vive naturalmente. E eu não estou criticando quem faça isso, eu só quero mostrar para você o que é um amor verdadeiro, o que é uma verdade, porque você se ama, você se gosta. E dentro desse parâmetro que nós estamos aqui dizendo, você vai ver aqui no próprio Evangelho de João, no capítulo 3, o versículo 1, vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus, e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu Deus. Porque quem conhece Deus, começa a entender que sua vida é diferente de quem não conhece a Deus. O problema é que às vezes a gente quer se igualar. Existem pessoas que estão na casa de Deus, estão passando por processos, e acabam comparando alguém que está lá fora, dizendo: olha, fulano não é nem crente, o fulano tem uma vida torta, e olha, está progredindo, olha, está conquistando, olha, ele está avançando, e eu que estou todo dia na igreja, eu que faço tudo pela casa de Deus, eu faço tudo em nome do Senhor, e parece que comigo Deus não está olhando, que comigo as coisas estão sendo diferentes. Será que as coisas estão sendo diferentes, ou é a minha mente que está dizendo que eu preciso ser essa pessoa diferente? O problema é que às vezes nós queremos aplausos, nós queremos o amor do irmão, que alguém diga: olha, muito obrigado por você ter feito isso, muito obrigado por você ter
ter arrumado a igreja, por você ter cantado, por você... Não, o melhor obrigado que tem é o de Deus. Porque quando você lê a Bíblia vai mostrar para nós de um Deus que eu costumo dizer que ele é exagerado. Um Deus que dá bênçãos recalcadas, aí ele dá aquela sacudida e ainda transborda a bênção de Deus. Tem um amor melhor do que esse? O ser humano, dentro do seu amor, ele vai para a questão de mérito. Então vamos simplificar o mérito. Você fez muito, eu vou te pagar muito. Ou talvez eu vou te amar muito, porque você fez muito. Se você fez pouco, eu vou te pagar pouco. E talvez eu vou te amar pouco. Porque dentro dessa comparação, se você faz pouco e o outro faz muito, qual é a lógica do ser humano? Eu amo mais quem faz mais. O que faz menos, eu vou amar menos. Eu vou pensar menos, eu vou procurar menos. Mas a Bíblia ela menciona, e eu citei aqui, que eu preciso amar o meu inimigo, talvez mais do que um amigo. Eu preciso ter uma mesa, não para juntar amigos, mas para juntar inimigos. Eu preciso abraçar, muitas das vezes, muito mais aquele que não gosta de mim, aquele que não vai com a minha cara, aquele que fala comigo pouco, aquele que talvez não manda nem mensagem no WhatsApp. Eu costumo dizer para os meus amigos, e meus amigos me conhecem bem, eu não sou de ficar falando com ninguém por mensagem. Não. Muita gente me procura, muita gente fala comigo, mas eu não sou muito, olha, porque tem gente que acha assim, eu preciso falar todo dia com o pastor, para o pastor saber que eu sou amigo dele. Se eu falar com o pastor uma vez por semana, e aí é o que eu falei dentro dessa comparação, ai, fulano fala mais com o pastor, e eu falo uma vez por semana, ai, o pastor vai amar mais ele do que eu. Não, esse é o nosso pensamento como ser humano. O pensamento de Deus é um amor igual. E a Bíblia vai até mencionar de um Deus que é amor e de um Deus que é justiça. Porque há quem pregue só um Deus de amor, há quem pregue só um Deus de justiça. Olha, porque esse Deus vai te castigar, porque esse Deus... E é aquele que tudo é amor, tudo é amor, não importa como você está vivendo, Ele te ama. Ah, se você mudar de sexo, Ele também te ama. Se você... Peraí, Deus Ele ama o pecador, não o pecado. Todos nós seremos pecadores, todos nós iremos errar todos os dias, todos nós iremos falhar todos os dias, mas através do amor dele, que é incomparável, nos alcança todo dia com a misericórdia. E é isso que vai fazendo a diferença em nossos corações e vai demonstrando, puxa, como vale a pena amar Deus. Porque às vezes um ser humano, por eu pisar o pé dele, ele deixa de falar comigo. Por eu parar de fazer tanta coisa para aquela pessoa, ela deixa de me amar. Talvez você é amado enquanto você é útil. O dia que você deixa de ser útil, você deixa de ser amado. Quantas pessoas talvez entre nós já passou por isso? Olha, enquanto eu dava carona para fulano, fulano me amava. Parei de dar carona, fulano nem liga mais para mim. Olha, ia lá, levava café todo dia para fulano, parei de levar café, a pessoa deixou de me amar. Quantas vezes fiz uma hora extra no trabalho, enquanto eu fazia hora extra, eu era bonzinho com o meu patrão. O dia que eu falei que eu não ia mais fazer hora extra, deixei de ser bom. Veja, esse é o pensamento do ser humano. Mas Deus, o pensamento dele é tão diferente do nosso, que o dia que a gente fala, hoje eu não vou para a igreja não, eu não estou afim hoje de ir para a igreja, ele fala, eu vou continuar te amando. Você vem para a casa de Deus, não, hoje eu vou para a igreja, ele vai dizer, eu vou continuar te amando. Num dia você magoou o seu irmão, e talvez até por uma birra disse, eu não vou pedir perdão para ele, porque tem aquela pessoa, pastor, que carrega a mágoa no coração, carrega a falta de perdão, e muitas das vezes a vida não vai avante, porque está sem liberar perdão. Eu entendi claramente o que é perdão, porque certa vez na minha vida eu fiquei 7 anos para perdoar alguém. 7 anos! E depois que verdadeiramente eu perdoei aquela pessoa, eu falei, mas nunca mais na minha vida eu vou ficar sem perdoar alguém. Porque depois eu entendi o que é o amor. Porque pera lá, quando você lê a Bíblia, quando você começa de fato a entender o que é a Bíblia, você fala, por que eu estou com raiva do meu irmão? Eu não posso ter raiva.
Porque Jesus, quantas coisas ruins nós fazemos, e Ele continua nos amando. Veja, nós lemos, porque Deus amou tanto o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu a vida por todos. Já pensou? Ele podia olhar, olha, esse aqui merece, aquele ali não merece, ao ponto que a demonstração, talvez tão significativa para Jesus, foi ali na cruz do Calvário. Um bandido, uma pessoa que feriu corações de outras pessoas, e, opa, você é Jesus, eu acredito que você é Jesus, me leva para morar com você. E ele diz, é hoje mesmo. Talvez o ser humano vai falar, não, peraí, a gente vai ter que te condenar, a gente vai ter que te punir, a gente vai ter que colocar tudo isso na balança para ver se você merece. E aí a nossa vida, às vezes ela não fica com aquele gosto tão florido, tão bom, porque nós estamos deixando de olhar para essa Bíblia, que vai demonstrando desse amor tão maravilhoso, que no finalzinho diz que tem a vida eterna. Tudo esse amor, tudo isso que eu estou fazendo por você, é por uma questão, é para você ter a vida eterna. Independente do que você está passando aqui na terra, eu quero que você vá para o céu, porque no céu, a fé, a esperança que nós temos aqui na terra, lá no céu vai passar, mas não vai passar o amor. Lá o amor é algo que vai permanecer sempre, 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 sempre. Então veja, não adianta você fugir do amor. Para quem quer ir para o céu, não dá para fugir do amor. Agora, para quem não quer ir para o céu, aí já é outra história. Em Romanos, no capítulo 5, o versículo 8, o apóstolo Paulo, ele foi cativado pela mesma verdade. E aí a palavra diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja que Paulo, o amor de Cristo é tão transformador, que Paulo, em determinado momento da vida dele, ele começa a entender, opa, peraí, Jesus ele me ama, mesmo eu sendo pecador, mesmo eu tendo matado pessoas, ele me ama, mesmo eu tendo magoado famílias, ele me ama. E às vezes a gente quer olhar, pastor, para pessoas e dizer, não, essa pessoa aqui foi uma prostituta, essa pessoa aqui foi um bandido, essa pessoa aqui foi um traficante, essa pessoa foi uma pessoa de mau caráter. E nós queremos julgar como se essa pessoa não merecesse o amor, como essa pessoa não merecesse uma transformação. Se peraí, a Bíblia vai dizer que Jesus morreu pelos pecadores, porque eu, como um pecador igual ele, quero dizer que ele não merece esse amor. Meu Deus, eu fico olhando para a Bíblia e dizendo, Pai, como é difícil as pessoas entenderem. Olha o versículo 17 diz, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. E olha que ele tinha todo o direito de julgar, todo o direito. Mas a Bíblia diz, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus é amor. Ele está dizendo, eu sou amor. E você vê que mesmo assim tem gente que não quer o amor. Não, Jesus ele é tão bom, Jesus ele é tão bacana, que eu não quero Jesus. Não, eu não quero Jesus. E foi até interessante, falando nessa questão de amor, aqui em Luiz Eduardo, uma certa vez, eu vi uma pessoa, sabe, tão abatida, tão cabisbaixa, e aí todo dia, quando eu a via essa pessoa, eu dava uma moral para ela. Até que chegou um dia, essa jovem disse para mim assim, você está interessado em mim? Eu falei, não, não estou não. Não, porque todo dia você me levanta para cima, me faz bem. O que você quer em troca? Eu falei, não quero nada, eu quero te ver feliz, eu quero te ver bem. E ela disse, mas ninguém faz isso. As pessoas dão algo para querer algo em troca. Eu falei, não, a minha troca é ver sua alegria, é ver o seu sorriso, é ver você bem. E veja que as pessoas se assustam com o amor, porque o amor, infelizmente, ele vai acabando, ele vai diminuindo, ele vai ficando distante, que quando alguém vê esse amor verdadeiro, sem troca, sem interesse, ela se assusta e diz, espera lá,
está me amando sem troca, sem querer nada. Recentemente, agora mesmo, eu passei no meu trabalho uma situação assim. Chegou uma pessoa, queria uma passagem para ir embora para a cidade dela. E quando ela estava no meu trabalho, Deus disse para mim: você vai ajudar ela. E eu falei: oh Deus, justo eu? Mas olha tanto de gente que tem aqui no trabalho. Ele falou: vai ser você. Aquela pessoa sentou no sofá do trabalho. O dia foi passando, foi passando, foi passando. Quando deu 6 horas da tarde, eu sei que todo mundo foi embora, e só foi eu. E eu falei: sobrou para mim mesmo. E falei: Deus, e agora? O que eu faço com essa pessoa? Aí Deus, ele começou a me orientar. Então, no primeiro passo, eu coloquei essa pessoa para tomar um banho no trabalho. E eu disse: qual é o próximo passo? Ele falou: agora você vai levar ela num restaurante. E eu falei: Deus, mas o senhor sabe que eu não tenho dinheiro, era bem agora, na hora que está apertado. E ele falou: fica tranquilo, faça, libere esse amor. E eu falei: amém. Fui lá, levei para o restaurante, falei: coma à vontade. Depois eu falei: Deus, e agora? Onde ela vai? Agora leva ela para o hotel. Deixei ela lá no hotel. Mas antes de tudo isso, Deus falou: vai lá na rodoviária e vai comprar a passagem. Levei, essa pessoa não sabia que eu ia comprar a passagem para ela. Chegou lá, ela começou a chorar, até porque lá no trabalho a gente tentou fazer uma vaquinha, mas é aquela história, ninguém quis ajudar, porque eu não te conheço, eu não sei a sua história. E eu fui, comprei a passagem para ela, depois deixei ela no hotel, e no dia seguinte ela ia pegar um ônibus de 9 horas da manhã. Ela não tinha uma blusa de frio. Eu falei: meu Deus, ela vai pegar um ônibus, que eu sei que era 2 dias que ela ia ficar em viagem, ia ter uma troca de ônibus, que o ônibus ia para Piauí, depois de Piauí ia para uma cidade dela lá no Maranhão. E aí eu liguei para uma irmã da igreja, que tinha um corpo ali igual dela, tudo. E eu falei: você tem uma blusa de frio para dar? E aí expliquei a história para ela. Ela falou: tenho. Aí eu fui lá, busquei essa blusa de frio no dia seguinte, peguei ela no hotel e levei ali na rodoviária. Quando chegou na rodoviária, nós ficamos lá esperando o ônibus dela, porque eu sou bem assim, pastor, é algo que eu aprendi. Eu não posso largar a pessoa no meio de caminho. Porque a Bíblia, quando vai mostrar para nós sobre o bom samaritano, ele leva aquela pessoa que estava precisando de ajuda, e ainda diz lá para a hotelaria: e se a conta passar, se precisar de mais dinheiro, depois você me fala que eu vou pagar. Ele não disse: tá aí, e se passar aí, o problema é teu, você se vira. Não, a gente começa a entender o que é o amor de Cristo. E eu falei: amém, Senhor. Chegou lá na rodoviária, enquanto nós esperávamos, Deus disse para mim: faça um culto com ela aqui. Ela está precisando ouvir a minha voz. Nós ali na rodoviária começamos a fazer um culto, a louvar, a ministrar uma palavra no coração dela. E de repente ela começou a chorar. As pessoas passavam de um lado, do outro, e olhavam para nós, talvez pensando que 2 loucos, falando do amor de Cristo, fazendo um culto aqui dentro. E aí de repente, quando ela chora, ela diz: olha, agora eu entendi. Deus, eu estava lá na minha cidade, lá para a região do Maranhão, e toda vez eu orava para Deus e dizendo: Deus, eu preciso do teu amor, eu preciso que o Senhor mude a história da minha vida. E Deus falou que ia fazer algo acontecer na minha vida para que eu pudesse mudar. E eu vim para Luiz Eduardo, passei por essa situação. Deus falou para eu confiar. Ele colocou você no meu caminho. Ele me direcionou o seu trabalho para ir até o seu trabalho, porque Ele disse para mim que Ele ia me ajudar. Olha, Deus já falando com ela e me usando do outro lado sem eu saber. E essa pessoa ali se reconciliou, voltou para Cristo, pegou o ônibus dela feliz, e a gente num brado. Olha, aquele dia para mim foi tão maravilhoso, porque o amor de Deus, ele era envolvido entre nós dois. E o mais interessante de tudo isso, eu tinha uma dívida, eu passei um cartão de crédito, minha continha já estava ali nos R$700. E eu falei: Deus, e agora? E Ele falou: fica tranquilo, que essa eu vou pagar para você. E de R$700 que eu gastei, Deus foi e proveu R$2.000 para mim. Por isso que eu falo de um Deus que é abundante na sua vida. Porque aquilo que você faz quando Deus ele pede, e você ouve e entende: opa, peraí, eu estou fazendo para Deus, porque para Ele vale a pena. Deus ele te abençoa em dobro, em triplo. O problema é
que às vezes a gente quer questionar se aquela pessoa merece ou se não merece. Eu sou prova do amor de Cristo. Se eu fosse contar aqui para vocês testemunhos que eu disse para vocês, Deus ele coloca a gente em prova de fogo, porque Ele quer ver se de fato nós estamos lendo essa Bíblia, se de fato Ele nos ama, se esse amor que Ele ama nós, se nós amamos o próximo. Eu trabalhei para macumbeiro, nunca a gente teve discussão de religião, e eu me lembro uma certa vez essa macumbeira disse para mim assim: ei negão, hoje eu não estou bem, fala desse Deus para mim. Olha o Deus que me colocou no meio de um macumbeiro para falar de Deus para essa pessoa, e essa pessoa naquele dia parar de seguir um mundão e aceitar Cristo Jesus. Às vezes a gente não entende porque Deus nos coloca naquela situação e você diz: Deus, mas por que eu? Por que eu estou passando por isso? Porque dali você vai ter experiência para contar, porque dali você vai firmar mais a sua fé e principalmente, queridos, vai amadurecer você. O problema é que existem muitos meninos ainda dentro da igreja, muitas pessoas que ouvem uma palavra do pastor, ouvem uma palavra na casa de Deus, mas entram de um lado e saem pelo outro, passam por aquela porta e aquela palavra parece que foi vazia, chega na sua casa como uma mesma pessoa, onde não tem transformação, mas quer ver resultado acontecendo, e aí fica muito mais difícil do que tudo isso. E olha, queridos, para a gente finalizar, sabe o que eu vejo? Um amor de Deus tão grande no meio disso. A Bíblia vai demonstrar de uma reunião que Jesus fazia, de um encontro que Jesus fazia com aproximadamente 5.000 pessoas. E aí os discípulos em determinado momento dizem: ô mestre, já está de noite, a gente precisa despedir esse povo, a multidão é grande. Jesus: não, peraí, eles ficaram aqui ouvindo o ensinamento, recebendo o amor que eu tinha para oferecer para eles, e agora vou embora de barriga vazia? Não, Jesus, mas não tem nada aqui não, a multidão é grande. Peraí, não tem nada? Mas não tem nada aqui? Tem 5 pães e 2 peixes. Pronto, é o suficiente para todos saírem daqui felizes. E aí Jesus vai lá e fala: peraí, vocês ouviram a palavra de Deus, ouviram? Então agora vocês vão se alimentar, e vai se alimentar tão bem, mas tão bem, que ainda vai sobrar. E a Bíblia vai mostrar para nós que ainda sobrou 12 cistos. Isso traduz que todo mundo comeu bem, se saciou maravilhosamente bem. E aí os discípulos ainda vão dizer: pô Jesus, agora que todo mundo já encheu a barriga, vamos dispensar. Não, comeram? Vão continuar ouvindo a palavra de Deus. E aí cada um por si próprio vai indo embora. Mas enquanto tiver alguém aqui, eu vou continuar falando do meu amor, eu vou continuar dizendo que eu sou bom, para que ele possa sair daqui entendendo que eu estou à disposição. O problema é que às vezes a gente fica limitando o tempo e diz: de madrugada eu não posso falar com essa pessoa, de manhã eu não posso falar com essa pessoa, de tarde eu não posso falar com essa pessoa, de noite eu não posso falar com essa pessoa, e aí se torna muito difícil. Mas Jesus não. Se você procurar Ele de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada, Ele vai estar lá, esperando para ouvir o seu clamor. Eu quero mais uma vez agradecer essa rica oportunidade que foi me dada.